Você teve um sonho extenso? Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte: Bom dia, Elias. Já me inscrevi, o Senhor me convenceu. Eu sonhei que íamos fazer um passeio com a família do marido. Nisso, quando chegamos lá, tinham pessoas ciumentas querendo a minha atenção. Meu sogro e meu cunhado só queriam andar nas bebidas e a minha sogra me pediu para ir buscar coisas no mercado antes do passeio. E eu tinha pouquinho dinheiro e meu marido também, e de repente eu já me vi sendo atirada dentro de um carro junto com outras pessoas. Fiquei olhando meu marido. Os vidros do carro estavam com uma capa do lado de fora, tapados, e não se via paisagem. Alguém foi abrir um telhadinho, mas caiu quebrado. E eu disse: fogo, não se consegue nem ver a paisagem. Nisto, um rapaz bonito apareceu de terno e gravata e foi tirar as capas das janelas no lado de fora. E depois, quando vi, tinham aranhas dentro do carro. Tinha uma lagartixa pequena também. Uma confusão. Pode me ajudar, por favor? É porque eu queria deixar de ir na Igreja Universal. Estou endividada e não consigo desistir porque acho que isso é só uma prova. Só que tenho um medo enorme de abandonar a Deus. Ele é tudo o que eu tenho. Bom, mas quem falou para você que frequentar uma igreja é agradar a Deus? Não tem como uma pessoa, um ser humano, abandonar a Deus, porque você é parte de Deus. Dentro de você existe uma centelha divina. Mas para ela agir em você, você não pode ter ego. É com o ego que a Matrix controla o ser humano. E é de ego que Jesus Cristo falou quando esteve aqui. Jesus Cristo não teve ego, ele teve a empatia. Bom, esse carro onde você é jogada dentro representa ali as suas crenças. Você está sendo forçada a dançar conforme a música de terceiros. Nesse sonho você não tinha dinheiro, seu marido não tinha, você tinha, mas era pouquinho. Então, vocês estão sendo impactados por coisas egocêntricas. Coisas aí que não vêm a somar, não são verdadeiras, não são legítimas. O ego, nesse sonho, nessa família, nesse entorno, prevalece. As bebidas podem sugerir a intersecção de espíritos obsessores. E você, na verdade, não se sentiu bem. Nada serviu para você. Então a sua vida está realmente assim, desse jeito. Nada está satisfazendo você. O sogro e o cunhado, quando eles estão desinteressados ali em você, mas querem a bebida, pode representar ali que membros da sua família realmente têm esse desinteresse. Você gosta de ter maior atenção, mas não está acontecendo. Você não está no controle da própria vida também, porque você foi atirado dentro de um carro. Essas capas ali as capas que cobriam a paisagem podem indicar a sensação de estar bloqueada, incapaz de ver claramente a realidade. Por que isso acontece? Porque todo ser humano, quando caminha em direção a um atendente espiritual, ele está se comunicando arquetipicamente. E arquetipicamente, sem falácia, ele já está pedindo ajuda para aquele atendente espiritual. Só o gesto de se direcionar ali para o atendente espiritual já pressupõe, por parte do cosmos, na linguagem, no formato arquetípico, que você está pedindo ajuda. E por trás de toda religião, de todo atendente, existe uma falange. Porque a maioria das religiões que estão no planeta Terra, elas são empresas da Matrix. A maioria. E você pensa que está servindo a Deus, mas está servindo a Matrix. E são aquelas falanges que determinam tudo.
E em muitos casos é preciso dividir para governar, separar famílias, instalar o ódio, instalar o ciúme. Outra coisa, quando você confia no atendente espiritual, aquela falange que está por trás dele pode mexer no seu HD mental. Aí você ganha uma venda no HD mental e você não enxerga nada que é real. Você só enxerga o que aquela falange espiritual quer que você enxergue. Com o tempo, quando você consegue tirar essa venda da sua psique, você olha para trás na sua vida e vê o quanto foi subestimada, subjugada, o quanto você perdeu. E você pensou que estava vivendo a própria vida e você daí toma aquela percepção, aquele choque de que viveu a vida de um terceiro mal intencionado ainda, que está agora fazendo chacota de você. É o meu apelo todo o tempo para que as pessoas tomem o controle do próprio pavilhão mental. A maioria das massas no planeta Terra pensam que tem o controle mental, mas não tem não. Eu percebo por o seu sonho que você está ali laceada por um poder espiritual negativo. A maioria da intenção das religiões é controlar as massas e não apresentar verdades. Por isso, vamos partir logo para a solução disso que você precisa. Faça como eu estou falando. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água, abra um estado espiritual com uma oração do Pai Nosso e fale em seguida: querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com imorredora gratidão, eu me declaro super protegida contra toda coisa negativa. Eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração e de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, vá dormir e tome a metade daquela água que está nas suas mãos. Tome a metade da água e vá dormir. No dia seguinte, ao acordar, a primeira coisa, todos os dias, tome o resto daquela água. Faça a entrega do seu perispírito e do seu subconsciente diariamente para a divina providência, para o Mestre Jesus Cristo e para a tríade GPS. A tríade GPS são os anjos que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas. Essa tríade não sai por aí ajudando qualquer um. É preciso que a pessoa queira ajuda. Quando você entrega o seu perispírito à noite, a divina providência vai pegar o seu perispírito, porque o seu perispírito ele se desdobra do seu corpo. Quando você deita, os corpos súteis astrais saem do seu corpo. A divina providência vai pegar os seus corpos súteis emocionais e vai fazer acordos, ajustes, retificações, negociações, para que tudo fique bem para você e para que você seja desvinculada dos subprodutos da Matrix. Quais são os subprodutos da Matrix utilizados no planeta Terra? Religiões, política, saúde, as doenças e as guerras, tudo que aí está. Elias, por que a Matrix manda no planeta Terra? Ela manda, mas não tem o controle total, não 100%. Ela tenta o 100% todo o tempo, mas não tem 100%. Porque o planeta não ama. O número de pessoas que se dizem cristãs é muito alto, mas o número de pessoas que realmente são cristãs é pequenininho, porque ser cristão se resume a ser empático, ver ao próximo como a si mesmo, seja o próximo branco, negro, asiático, seja o próximo um idoso, seja o próximo lá quem for esse próximo. Se você conseguir amar aquele próximo mais que a si mesmo, ou pelo menos como a si mesmo, então você já cumpriu 100% dos quesitos estabelecidos pelo Mestre Jesus Cristo, porque foi de empatia que ele falou todo o tempo. E o que Jesus Cristo disse quando esteve na Terra foi: pessoal,
eu vim ensinar vocês a autoiluminação. Iluminem a si mesmos. Porque iluminar o planeta, esquece. Isso aí é difícil, é complicado o negócio aí. Como é que você vai se iluminar? Se recusando a coisas negativas. Diga não todo o tempo para todo tipo de coisa negativa. Nem que isso custe a sua vida. Isso é iluminação. E a iluminação custou a vida do Mestre. O Mestre Jesus veio dar exemplo de autoiluminação só. E passou 2000 anos e a humanidade não aprende a amar. É muito difícil isso. Bom, se você fizer a entrega do seu perispírito diariamente, ali todos os dias, então essa venda que foi instalada no seu HD mental vai ser rasgada, vai ser tirada, e toda a formatação do seu HD mental vai ser ali reconstituída. Vai voltar aí à naturalidade. E os seus olhos vão se abrir e você vai ver a realidade na qual está inserida. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente. O amor cristão e não todo poderoso só para um, só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Tem um ditado que eu ouvi que ele faz muito sentido e do meu ponto de vista é muito verdadeiro. Diz o seguinte: nascer numa religião é privilégio. Agora, morrer naquela mesma religião é burrice. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso definitivamente largo no seu rosto, porque a alegria atrai alegria. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.